galera, eu sou o professor Rafa e no vídeo de hoje vamos trabalhar a crise da República. No próximo vídeo, o Império Romano, encerrando essa etapa do nosso estudo. Grande abraço e bons estudos. Então vamos lá, pessoal, dar continuidade aos nossos vídeos, né? Império Romano, mas nós precisamos relembrar algumas coisas, né? Então eu trabalhei com vocês no primeiro vídeo que a história romana ela se divide em três fases, em três etapas, né? A etapa da monarquia, etapa da república e a etapa do império, sempre levando em consideração a organização política dos romanos. Só que na república, onde nós paramos, eu dividi a república em três fases, né? Na primeira fase, nós temos como principal característica a disputa, a tensão social entre patrícios e plebeus. Lembrando vocês que essa divergência ela vai ser constante ao longo de toda a história romana. Então, para resolver essa divergência, para resolver esse atrito entre patrícios e plebeus, essa tensão social, os patrícios passam paulatinamente a conceder direitos políticos aos plebeus. Nós vimos aí a lei da Licínia, a lei da Canuleia, a lei das 12 tábuas, que é uma série de legislações que vieram para proteger os plebeus, né? Para garantir uma maior participação política dos plebeus na sociedade e nas esferas organizacionais da Roma Antiga. Bom, resolvido esse problema, né, ao conceder direitos aos plebeus, eu crio uma certa unidade entre a população. Eu crio uma certa força unida e a gente sempre costuma dizer o seguinte, essa primeira fase é resolver a casa internamente, né? Organizar a casa internamente. Depois que eu acabo com as disputas, com essa concessão de regras, com essa concessão de direitos aos plebeus, eu posso ir para a segunda fase. E qual que é a principal característica da segunda fase? A expansão territorial, né? O colocar em prática da política de Mare Nostrum. Seriam então as guerras, uma série de três guerras entre romanos e cartagineses, as guerras púnicas, primeira, segunda e terceira guerra púnica. E aí, a partir desse momento, o Império Romano ele cresce assustadoramente, né? Ele se expande assustadoramente. E as modificações, elas são profundas, né? São estruturais nessa sociedade. Essas mudanças são tão profundas, são tão significativas que vão nos levar à terceira fase. E qual que é a terceira fase que nós vamos ver nesse vídeo inicialmente? É a fase da crise, né? E aí vocês podem ver que o meu desenho é uma porcaria. A crise. Então a crise ela é resultado dessa expansão e das mudanças trazidas por essa expansão. Tá? Então hoje nós vamos trabalhar com a crise e com todo o império. Tá? Tomando um pouco essa questão, né? Já trabalhamos isso, só para relembrar algumas coisas. A sociedade romana, quando ela nasce lá no centro do Lácio, né, lá no centro da Península Itálica, né, aquela sociedade que se constituiu como um grande território após as guerras púnicas, as mudanças são profundas, elas são significativas. Então eu não posso dizer para vocês que aquela sociedade que se organiza lá naquele território em torno de Roma é a mesma sociedade agora, com essa imensidão territorial. As proporções territoriais elas são monstruosas, elas são faraônicas. Eu poderia afirmar para vocês que todas as terras banhadas pelo mar Mediterrâneo eram de posse romana. Os romanos eram donatários dessas terras. E aí, meus queridos, a transformação, né? É um processo de transformação. A gente viu no primeiro vídeo que eram sociedades gentílicas, familiares, e agora são sociedades economicamente ativas, com comércio, com bancos, né? Com trocas de moedas, com uma série de relações. A principal consequência dessa expansão, que vai provocar a crise, né? O retorno da disputa entre patrícios e plebeus, é, na minha visão, o êxodo rural. E aí a gente viu lá no primeiro vídeo que esse êxodo rural ele se caracteriza por uma massa de imigrantes, né, de populações migrando do campo para a cidade. Como é que acontece isso? Isso acontece devido ao fato de que os plebeus, pequenos e médios proprietários, quando eles retornam das guerras púnicas, eles não vão ter capital e tempo para produzir na terra. Logo, a sua produção vai ser cara e em pouca quantidade. Quando ele coloca seu produto a vender no mercado,
né, produzido também por um patrício latifundiário que tem dinheiro para investir na produção e que consegue bons preços, esse plebeu não vai conseguir concorrer. A única solução de subsistência, de vida dessas populações plebeias é vender as suas terras para os patrícios e fugir para as cidades. Né? Então percebam que os plebeus não conseguem, né, sustentar-se na sua terra. Eles não conseguem garantir a posse da terra. Eles são obrigados a vendê-las, né, ou abandoná-las em alguns casos e fugir para as cidades. E aí nós vamos ver que um grupo imenso de plebeus se retira do campo e se direciona para as cidades. Vai haver um aumento significativo, um aumento, né, muito grande de populações pobres, empobrecidas nas cidades em busca de emprego, em busca de trabalho, em busca de elementos de sobrevivência. E a pergunta ela é simples, né? Será que esses plebeus que fogem em massa para as cidades, eles vão conseguir emprego nas cidades? Não vão conseguir. Óbvio que não vão conseguir, porque trata-se de uma sociedade escravista. Trata-se de uma sociedade que vive grande número de escravos após a expansão. E esses plebeus empobrecidos não terão, né, atividades nas cidades. E o que eles vão fazer? Eles vão começar a se tornar um problema social. Né? Eles vão começar a vagar pelas cidades, atrás da sua subsistência, e aí vão começar as tensões, as divergências, né? Vão começar uma série de disputas sociais. E aí aquelas disputas que já haviam sido resolvidas no início da República, na primeira fase da República, que eram então as leis que garantiam a participação dos plebeus, acalmando e resolvendo a treta e a divergência, essa divergência agora, com o processo de êxodo, essa divergência ela renasce, ela ressurge. Né? Então eu vou voltar a falar em disputas sociais entre patrícios e plebeus. E a questão é, como resolver essas disputas? Como eu vou resolver essas disputas entre patrícios e plebeus? Eu vou ter que reformar o Estado. Eu vou ter que reestruturar o Estado. Eu vou ter que trazer novas leis, eu vou ter que trazer um aparato burocrático administrativo maior, mais eficiente. Então, essa reorganização vai ser necessária. E entre essas reorganizações, né, entre essa forma de reorganizar a estrutura política do Estado romano, para resolver o problema de tensão e de briga entre patrícios e plebeus, encontra-se na tentativa de concentrar poderes na mão de um único indivíduo. Então a gente vai ver que há um processo de ditaduras até nós chegarmos no Império. O que quer dizer esse processo de ditaduras até chegar no Império? Há indícios de que há um processo de concentração de poderes na mão de um indivíduo, na tentativa de resolver essas massas revoltadas nas cidades. Tá? No estudo de vocês, nós vamos fazer antes de começar então a aula de hoje, que é o final da República, crise do sistema republicano, vamos essa terceira fase essa terceira fase da República. Então a crise ela se divide em 3 etapas. Primeira etapa, as reformas dos irmãos Caio e Tibério Graco, tá? Que é a reforma agrária e não agrário como está aqui no meu material, certo? Na segunda fase, então, instituiu-se 2 generais como ditadores para tentar então ter mais força sobre o exército romano, né, e controlar as massas. Depois dos governos ditatoriais de Sila e Mário, nós vamos ter então o primeiro triunvirato, né, e o grande nome do primeiro triunvirato é o Júlio César, e depois o segundo triunvirato, que vai formar o Império Romano, e o grande nome do segundo triunvirato, sobrinho de Júlio César, nós temos Caio Otávio Augusto. O Caio Otávio Augusto, que era um representante muito forte nesse período, ele vai se tornar o primeiro imperador, né, já aí na passagem da República para. Então vamos lá, começando com a reforma agrária dos irmãos Graco. A primeira coisa que nós temos que pensar, meus povo querido, é o seguinte: há uma série de mudanças legais e estruturais nesse período, na tentativa de resolver as tensões, né, e as mudanças provocadas pela expansão. Aqui, as assembleias funcionavam mais ou menos da seguinte forma. As assembleias elas eram escolhidas por voto popular, né, por voto daqueles que tinham cidadania, eram considerados cidadãos, e esse voto ele era aberto e não secreto.
Né? Aqui vai ocorrer um processo muito semelhante com o processo eleitoral que nós tivemos na República Velha Brasileira. Né? Lá na República Velha, por exemplo, nós temos então a intimidação, né? No processo coronelista. Os chefes militares locais, os coronéis brasileiros, eles sabiam em quem cada pessoa ia votar, porque o voto era aberto, a pessoa tinha que anunciar em quem estava votando, e usavam o voto aberto para intimidar as pessoas. Né? Se tu votar em determinada pessoa, nós vamos te dar uma camaçada de pau, né? na saída das eleições. Então as pessoas eram intimidadas a votar em quem os coronéis mandavam as pessoas votar. É um processo muito parecido, né? Guardando as devidas proporções. Os romanos também tinham até esse momento um voto que não era secreto, um voto que era aberto, e isso fazia com que a intimidação e as relações políticas, né, colocassem no poder sempre líderes que eram desonestos, que eram corruptos, os bagaceiros, como a gente conhece bem aqui no Brasil. Né? Então o objetivo deles, logo aqui, era dizer, olha, o voto agora é secreto. Na tentativa de fazer com que líderes mais comprometidos com a sociedade viessem ao poder. Então, eles vão, uma das primeiras coisas que eles vão fazer no final da República é instituir o voto secreto. Na tentativa, então, né, de colocar no poder chefes de estados mais comprometidos, né, mais honestos, digamos assim. E um desses chefes que foi eleito já no voto secreto é o Tibério Graco. Tá? O Tibério Graco, que em 133 a.C. vai se tornar tribuno da plebe, ou seja, chefe dos plebeus. Apesar de ser de origem, né, patrícia, ele estava com maior afinidade, estava mais ao lado das intenções e dos anseios, né, das necessidades dos plebeus pobres. E o Tibério Graco, ele vai fazer a lei, ou vai propor uma lei, que é a lei de reforma agrária, a Lex Sempronia Agraria, que era uma tentativa, através desta reforma agrária, de amenizar os conflitos sociais, de amenizar as tensões sociais, certo? Só que nós temos que pensar que essa reforma agrária do irmão Tibério Graco, ela é um pouco diferente da ideia de reforma agrária que nós temos hoje. Tá? Gente, a expansão não terminou aqui, a expansão ela continua. A expansão, na verdade, ela vai continuar até o início do Império, o período de Pax Romana, né? O Alto Império Romano. Então, essas terras que estão sendo distribuídas, elas estão sendo distribuídas entre quem? Entre patrícios ou entre plebeus? Essas terras conquistadas com a expansão, elas são distribuídas entre os patrícios. Os plebeus não terão acesso a essas terras. E isso vai levar a maior distinção social, ou seja, a maior diferenciação entre aqueles que são possuidores de grandes latifúndios daqueles que são despossuídos da terra. Perfeito? Bom, esta lei de reforma agrária é uma tentativa de amenizar a desigualdade e as tensões. Perfeito? Então, ele vai propor o seguinte, na hora de distribuir as terras, vamos colocar um limite às terras que estão sendo distribuídas aos patrícios. Quando cada patrício chegar a um número X, né, que é o limite que eles podem receber de terras, a gente leva essas terras para o Estado e o Estado distribui para os plebeus. Tá? Então vamos pensar mais ou menos que funciona da seguinte forma. Cada patrício poderia ter no máximo 310 hectares. Depois que ele já tem 310 hectares, as próximas terras não serão mais distribuídas para ele. E sim, agora, essas terras vão para o Estado e o Estado passa a redistribuir entre os plebeus. Olhem o detalhe. Os patrícios poderiam receber aqui, ó. Os patrícios poderiam receber até 310. Já os nossos amigos, os plebeus, eles poderiam receber das terras conquistadas apenas 7,5 hectares. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa lei não vai resolver o problema. Essa lei não vai resolver o problema, de forma alguma. Percebam que os patrícios vão continuar grandes latifundiários com 310 hectares. E quem vai receber 7,5, um número muito menor em relação ao recebendo dos patrícios, são os plebeus. Então percebam que não vai reduzir a desigualdade, né? Ou melhor, não vai resolver a desigualdade. Ela pode vir amenizar a desigualdade, mas resolver não vai. Perfeito? Aí o que acontece é o seguinte, então, vamos fazer a contabilidade lá das terras dos patrícios. Os patrícios têm lá, tem 350 hectares. Então, 310
40 hectares tem que tirar dele. Tirar dele 40 hectares, né? Então tanto na distribuição quanto na retirada das terras já existentes, tá? Então vamos pensar o seguinte, tem que tirar a terra deles e essas 40 hectares vão ser redistribuídas, voltam para o Estado, essas terras voltam para o Estado. Então, 40 hectares, ele tinha 350, ele só pode ter 310, 50 volta para o Estado e o Estado redistribui para os plebeus, sempre redistribuindo 7,5 para cada plebeu. Tá? Então essas terras eram terras públicas conquistadas, ou seja, eram terras do Estado. A ideia inicial dele era ocupar principalmente as terras das fronteiras. Por quê? Porque eu resolvo dois problemas com uma atitude só. Ao ocupar as fronteiras, eu dou terra para os plebeus, né? Eles estão recebendo a terra, os plebeus estão recebendo uma terra. Quando eles recebem a terra, eu estou diminuindo a desigualdade. Tá? E ao ocupar a fronteira, eu também estou protegendo essas fronteiras. Com a ocupação dos plebeus nas fronteiras, eles vão ter que também proteger as fronteiras. Então eu resolvo dois problemas com uma só decisão. Tá? E aí, qual que foi a reação dos patrícios e do Senado? Será que os patrícios e o Senado gostaram desta lei de reforma agrária? Será que os patrícios e o Senado vão querer perder hectares de terra? É claro que não. Eles vão querer continuar sendo grandes latifundiários. E eles vão então fazer um complô, vão fazer um complô contra o Tibério Graco. Vão chegar um certo dia, vão chegar lá, Tibério Graco, vem aqui no Senado que a gente precisa conversar contigo, né? E o Tibério Graco, com a maior boa vontade, saiu da casa dele, foi para o Senado, viu o que estava rolando. Quando ele chegou no Senado, os senadores cercaram o Tibério Graco, né, com alguns escravos e alguns apoiadores e esfaquearam o Tibério Graco, mataram o Tibério Graco. Tá? O grande objetivo era diminuir, né, as tensões sociais, diminuir a briga entre patrícios e plebeus, mas principalmente ocupar as fronteiras com a ideia de proteção das fronteiras. Perfeito? Depois de 10 anos, quem se da plebe é o irmão mais novo do Tibério, o Caio Graco. Né? O Caio Graco, então, ele quando se torna chefe dos plebeus, ele vai recolocar em votação a lei agrária. Ele vai fazer a mesma coisa que o irmão mais velho fez. Colocar em votação, ou seja, tentar aprovar a lei de reforma agrária. Só que junto com a reforma agrária, a lei de reforma agrária, ele vai criar uma lei chamada a lei frumentária. Esta lei frumentária tinha como objetivo reduzir o valor do pão e da farinha de trigo, quando o Estado passa a dar um subsídio aos produtores de trigo. Então ele quer exigir que o Estado dê um subsídio para o trigo, para os produtores de trigo, fazendo com que o valor desse trigo tenha uma diminuição considerável lá no consumidor final, e abrindo a possibilidade para que os plebeus pudessem se alimentar. A gente tem que perceber que é um período de muita fome, né, gente? De muita pobreza, de muita marginalização, né? As massas marginalizadas nas cidades, elas eram um problema social muito grande, né? E a falta de alimentos, né? E a fome era algo muito que assolava muito essas populações. Então a lei frumentária vem na tentativa, né, do Caio Graco de resolver esse problema, né? Criando um subsídio do Estado para baixar o valor do trigo. E aí, novamente, patrícios e generais, né, comandando o Senado, não vão gostar. Só que o Caio se diferencia do Tibério porque ele tem maior apoio de setores fortes da sociedade romana. Ele chegou a juntar um exército bem grande e começou uma guerra civil entre apoiadores de Caio Graco contra o Senado. Só que essas tropas, esse exército de apoiadores de Caio Graco foram executados, foram submetidos por uma ordem do exército romano. O Caio Graco acaba fugindo, os seus apoiadores e o seu exército vai ser perseguido e assassinado, e o Caio Graco, então, ele vai se suicidar como uma forma de reivindicação. Tá? Há uma divergência histórica aí se realmente Caio Graco se suicidou, ou se ele não simplesmente alguém deu um finé nele, um Zé Fini nele, e depois diz que ele se matou. Aí nós temos uma imagem dos irmãos Tibério e Caio Graco, os irmãos que compunham o tribuno da plebe mesmo, vindo de uma sociedade mais aristocrática, né? Eles eram os representantes da reforma. Bom,
Esse material aqui fala um pouco sobre esse quadro, né, que se acelera com os irmãos Caio Graco, o aumento da disputa entre o partido aristocrático, né, ou seja, o partido dos patrícios, contra o partido popular, o partido dos plebeus. Né? E aí nós vamos ver neste período uma série de guerras civis e instabilidade de tensão social. A grande questão que fica aqui é como resolver essa tensão social. Como resolver essa guerra civil, essa briga generalizada entre patrícios e plebeus. E a fórmula, ela é simples. Nós precisamos concentrar poderes na mão de uma única pessoa. Em vez de eu ter o poder do Senado, eu preciso concentrar o poder do Senado numa única pessoa, um general. E esse general, quando ele tiver o poder concentrado nas suas mãos, ele terá eficiência para controlar a sociedade. Ele terá eficiência para controlar a guerra civil, né? E a instabilidade. Aqui eu vou fazer um trabalho com vocês um trabalho de fazer uma relação, né? Eu sei que a relação ela pode ser muito fora da casinha, mas eu gosto de fazer essas relações que ajudam a gente a decorar alguns conceitos. Sendo a bandeira do Brasil, tem uma ideia, que é a ideia do positivismo, né? Da teoria positivista, é Augusto Comte, que é ordem e progresso, ordem por base e progresso por fim. O Augusto Comte vai dizer basicamente que uma sociedade só atinge o progresso e o desenvolvimento se tiver uma ordem básica. E quem que coloca a ordem na sociedade? Quem é que organiza a sociedade? Quem é que resolve a instabilidade? O exército, os caras que andam armados. Esta lógica do Augusto Comte e o positivismo são lá do século XVIII, século XIX, perfeito? Final do século XIX, mas essa lógica ela também pode ser visível aqui. Como é que eu vou resolver essa instabilidade? Como é que eu vou resolver esse atrito, essa divergência? Eu vou precisar controlar essas massas através do exército. E eu só vou conseguir controlar essas massas através do exército com a concentração de poderes na mão de um único indivíduo. E esse indivíduo conduzirá o exército, né, trazendo a ordem necessária para a sociedade. O ditador, então, a fazer esse processo de concentração política, de concentração de poderes, é o Mário nas ditaduras, tá? O primeiro ditador é o ditador Mário, e aí fica aquela piadinha que não quer calar, onde está o Mário? Ou quem é o Mário? Né? Não, estou brincando, a piada é ruim imensa. Bom, o que o Mário vai fazer? Retira os poderes do Senado, que é uma espécie de assembleia, né, composta por muitos indivíduos, para poder concentrar poderes nas suas mãos. Então, ele vai, gente, tirar poder dos patrícios. Lembrando que o Senado, ele é de controle dos patrícios. Quando ele tira poder do Senado, ele está tirando o poder dos patrícios. E de que classe social faz parte o Mário? O Mário não é patrício, né? O Mário é um plebeu enriquecido. Nós vimos lá no primeiro vídeo, na primeira aula, que uma das consequências da expansão territorial, das guerras púnicas, foi o surgimento de uma nova classe social, a classe dos homens novos, ou né, o setor equestre da sociedade, que eram plebeus que tinham uma certa grana guardada, né, um acúmulo de capital, e investiram em companhias de comércio, né, ou até mesmo em algumas instituições, e entraram nessa onda de expansão e de crescimento econômico do período republicano. E eles vão então passar de plebeus, né, em ascensão a plebeus ricos, a plebeus novos, perfeito? Bom, o Mário, ele representa esse setor da sociedade, que são os plebeus novos. Logo, ele vai se tornar um ditador que beneficiará mais os plebeus. Ele vai ser, né, o general dos plebeus. Primeira coisa que ele vai fazer, né, como general dos plebeus, ele vai fazer a abertura do exército aos plebeus, tá? Então, se os plebeus participavam mais aí, né, de setores baixos, não podendo chegar muito a cargos muito altos, a gente vai ver então que uma grande massa de plebeus começa a se direcionar para o exército, tá? É o que a gente vai chamar então de proletarização do exército. É também uma forma de resolver as tensões sociais, né? Porque a partir do momento que eu contrato um plebeu da cidade pobre, ele vai ter uma função, ele vai ter um salário, perfeito? Ele vai ter um soldo. Então eu também consigo amenizar essa questão da desigualdade social. Tá? Então ele vai criar um exército profissional, né? Ele vai criar um exército profissional e principalmente um exército permanente. É a primeira vez que nós temos aí um exército permanente. Soldados que não tem tempos que são
né, tem alguma atividade, né, os caras têm uma atividade, em época de guerra são chamados para a guerra, perfeito? Além, então, né, da abertura do exército para os plebeus, né, a proletarização do exército, nós vamos ver também a criação do soldo, um salário, né, um pagamento feito aos soldados romanos. Esse pagamento, tinha tempos que ele era feito em forma de sal, né, então cada soldado ganhava uma trouxinha de sal, e aí que vem a palavra salário. Em alguns momentos eles também recebiam com espólios de guerra. O que são espólios de guerra? Quando o exército romano invade as sociedades mediterrâneas, né, eles vão então se apossando das riquezas conquistadas. Essas riquezas conquistadas através da guerra nós vamos chamar de espólios de guerra. Parte do espólio de guerra é distribuído entre os soldados como uma forma de bonificação. Tá? Além da criação do soldo, né, e da abertura do exército aos plebeus, ele vai também criar uma aposentadoria militar. Então, se o soldado, né, cumpriu o serviço militar por 25 anos, o que era raro nesse período, né, pessoal? Um soldado viver 25 anos, né, em batalhas constantes, como é o período da passagem da República para o Império. Então, se o cara cumprisse 25 anos, ele ganharia um pedaço de terra para se aposentar, tá? E viver o resto da sua vida. Perfeito. Bom, o que vai acontecer? O Senado não gostou do Mário. O Senado estava chateado com o Mário, por quê? Porque o Mário estava beneficiando os plebeus e não os patrícios. É quando então eles vão tirar Mário e vão colocar no general Sila. E aqui nós temos algo bem interessante, algo bem pitoresco, digamos assim. O general Sila era subalterno do Mário. Então ele também era do alto escalão do exército, né? O general Mário tinha uma série de chefes militares abaixo dele. Um desses chefes subalternos abaixo do Mário era o general Sila. E diferente do Mário, que é de origem plebeia, né? Ele é homem novo, o Sila não. O Sila é proveniente das maiores famílias romanas, as famílias aristocráticas nobres da região. Perfeito? E ele entra para desfazer o que o Mário estava fazendo, né, e apoiar os patrícios. Então ele vai entrar em guerra contra Mário, né, inclusive ele vai perseguir os seguidores e os apoiadores de Mário, tá? Tem um caráter mais conservador, de restaurar o poder nas mãos do Senado novamente. Controlou as guerras sociais aí do período de 91 a.C. até 80 e poucos. Eu não consigo ver porque o meu rosto está bem em cima do número aqui, viu, gente? E alguns historiadores ficaram surpresos com Mário, né? Até hoje sentem-se, meu Deus, muitos historiadores ficam muito surpresos com essa coisa do Sila. Por quê? Porque ele chegou aos 79 a.C., ele já estava com uma certa idade, mas ele era um cara de muito prestígio dentro do Império Romano, ele era um cara muito prestigiado, ele estava no auge da sua carreira profissional, né? Ele tinha inclusive possibilidade de aumentar mais poderes ainda nas suas mãos, e ele em 70 a.C. disse, cansei dessa merda de vida política e de guerra, eu vou me aposentar, eu vou ficar na minha terra, lá numa ilha, não sei aonde, e vou ficar. E aí acaba, né, a ditadura do general Sila. Revolta de escravos, aí nesse contexto de tensões sociais do período final da República, né? A mais importante revolta de escravos do mundo, né? A maior rebelião de escravos do mundo, é a rebelião de Espartaco, né? Muito famoso aí, há uma série, né, comercial, uma série que fala sobre Espartaco, né? Inclusive, ela é proibida para menores de 18 anos. Mas esse líder Espartaco, ele conseguiu unir 120 ex-escravos, escravos e gladiadores, né, na tentativa de derrubar o poder romano. Gente, 120 mil soldados. Algumas biografias falam em 70 mil, mas a maioria fala em 120. Agora vamos pensar 120 mil soldados. Passo Fundo tem 200 mil habitantes. Então é quase a cidade de Passo Fundo em número de soldados. Perfeito? O próprio Espartaco era um gladiador. Então, grande parte desses escravos que se tornaram gladiadores, eles dominavam a arte das armas. E ele vai ser um líder militar muito importante, tá? Vai, então, controlar o exército romano, então, vai controlar a revolta. E quem que foi responsável? Qual foi o general romano responsável, né, por ter controlado, por ter submetido
a revolta de Esparta? Foi o general Crasso. Por isso que o general Crasso ele é tão importante, né, compondo o segundo triunvirato. Então, por que o general Crasso está no segundo triunvirato? Porque quando ele controla a revolta, a maior revolta de escravos do mundo, né, a revolta de Espartaco, ele ganha importância, ele ganha força. Ele se torna um dos generais mais fortes, se não o mais forte, da Roma desse período, por ter controlado esta revolta. Resultado, então, fortalecimento do exército, né, e o fortalecimento da posição de comando dos generais sobre a república. Aqui nós vamos começar a perceber que o império se desenha. Tá? Eu estou perdendo uma condição de organização republicana e eu estou ganhando uma condição de organização imperial. Porque no império, qual que é a principal característica do império? Concentração de poderes na mão do imperador. Por que esses generais e esse exército estão ganhando tantos poderes? Porque eles são os elementos de solução. Eles são os elementos que vão resolver o problema social. Eles vão comandar o exército e eles vão abafar essas revoltas e essas brigas sociais. Então percebam que concentrar poderes na mão do general ela é importante, né, no sentido de resolver as divergências sociais. Então é um período onde os generais e o exército ganham muita importância, né, como elementos que vão trazer a solução final. A solução, então, resolver os problemas sociais. No final, 6.000 escravos são executados na Via Ápia, tá? É uma via próxima de Roma, e 6.000 escravos são mortos nas margens dessa estrada, certo? Inclusive o próprio Esparta. Continuando então, eleições de 2 generais para cargo de cônsules. O Crasso, né, vai ser o cônsul nas eleições de 70 a.C., obviamente, né, porque ele está muito forte, ele conseguiu submeter Espartaco e o seu exército, e junto com Crasso sobe ao poder um outro general, o general Pompeu, certo? Que também ganha importância, né? Ele ganha importância nesse período por ter controlado a revolta de Sertório, né? Então, percebam que é uma série de revoltas, essa é a maior característica do período da República, da final da República, é a tensão, né? Essas guerras. Bom, a revolta patrícia da Catilínia visava restaurar o poder do Senado, tá? Então, aqui é uma outra revolta que nós temos, tá? Crasso e Pompeu, né? Eles são os 2 generais, que são os cônsules, né? Eles são os caras do poder máximo de Roma nesse período, só que os 2 são representantes dos plebeus, dos patrícios, né? Tanto Crasso como Pompeu, eles são generais patrícios, que representam os interesses patrícios. Aí eles pensam o seguinte: Crasso e Pompeu sentam numa conversa e dizem, cara, a gente representa os ricos, mas nós precisamos do apoio das massas. Vamos pegar um cara do exército que é importante aí e que tenha atuação frente às massas e vamos convidar ele para fazer parte junto com a gente. E vamos formar um triunvirato. É quando eles vão entrar em contato e convidar Júlio César para ser o aliado, né? Formando o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato. Perfeito? Júlio César era sobrinho do general Mário. E o general Mário, lembra do general Mário que a gente acabou de trabalhar? O general Mário, ele era representante de quem? General Mário era representante dos plebeus. Logo, o seu sobrinho também vai ser o representante dos plebeus. O povo era muito apaixonado por Júlio César, o povo adorava, né? Via em Júlio César uma espécie de autoridade, uma espécie de, até assim, de celebridade, né? Então, vamos formar um primeiro triunvirato, né? Crasso e Pompeu convidam Júlio para que eles tenham o apoio das massas e o triunvirato dê mais certo, tá? Então, o objetivo é ganhar, né, o apoio dos plebeus, das massas e criar o primeiro. Tá? Então, Júlio César, representante dos plebeus, Pompeu e Crasso, representante dos patrícios. Em 54 a.C., morre o general Crasso, tá? E aí vai sobrar o Júlio César e o Pompeu. O Pompeu vai chegar e vai dizer, não, eu quero o poder só para mim. E o Júlio César vai dizer, teu zóio, magrão, eu que quero o poder só para mim. E aí, a parcela do exército comandada por Júlio César entra em conflito com aquela porção do exército comandada pelo general Pompeu, né? Essa disputa entre Júlio César e Pompeu é justamente para saber quem que vai mandar, né? Quem que vai ter o maior poder
na Roma Antiga. Tá? Aqui eu tenho uma passagem muito bacana, inclusive fazendo uma relação com a minha infância. Aqui nesse período aí de 54 a 49, quando começa a disputa entre Pompeu e Júlio César, o Júlio César não estava em Roma, o Júlio César estava na Gália, né, a atual França, principalmente ali no sul da França, numa região chamada Gália, onde ele estava controlando a revolta dos gauleses, uma população local. Os gauleses eram uma população muito forte, foi muito difícil tomar a posse do território gaulês, mas quem conseguiu, né, quem foi vitorioso sobre os gauleses foi Júlio César. Então Júlio César estava lá na Gália, né, e ele tomando o poder dos gauleses, ele resolve então partir em direção a Roma, onde estava Pompeu. Tá? O Pompeu estava em Roma, o Júlio César estava na Gália, e aí as tropas de Júlio César vão em direção a Roma para destruir Pompeu e seu exército e fazer com que Júlio César tome o poder de Roma, certo? É nesse momento em que Júlio César atravessa o rio Rubicão, né, e em direção a Roma ele conquista a cidade de Roma, né, ele conquista a comunidade, a política romana, ao derrotar as forças de Pompeu. A vitória de César, então, se dá então na Batalha do Rio Rubicão, esse rio, então, que vai ali a transporte das tropas de César, né, em direção a Roma. Tá? Por que é importante, gente? Eu já vi uma questão aí, até eu vou projetar para vocês depois, que era uma tirinha de um quadrinho de Asterix e Obelix. Né? E aí depois as alternativas diziam, cada alternativa era o nome de um povo. E aí a alternativa dizia, essa tirinha refere-se a que povo? Né? Então tinha que colocar lá, marcar gauleses. O Asterix e Obelix, que era muito famoso na minha infância, né? Era um quadro muito importante, muito famoso na minha infância. Inclusive meu pai comprava muito gibizinho para mim, no Dia das Crianças, né? Para mim ler o Asterix e Obelix. Filme na locadora, para assistir em casa, né? Era uma paixão lá na minha casa por Asterix e Obelix. O Asterix e Obelix são gauleses, né? Só que a história do quadrinho vai falar uma história um pouco diferente. O Júlio César derrotou essa sociedade. E no quadrinho, o Asterix e Obelix, como soldados do exército gaulês, ou como parte da sociedade gaulesa, eles nunca foram derrotados, porque eles tinham uma poção mágica dos druidas. Né? O Asterix não, né? O Asterix ele teria caído dentro do poção, da poção mágica quando era criança, e ele ficou sempre com superpoderes. Já desculpa, o Asterix, não, o Obelix, que caiu, que era o mais gordinho, caiu na poção e ficou sempre poderoso. O Asterix, para ficar poderoso, ele tinha que tomar. E os dois, né, tinham altas brigas, altas batalhas com os romanos, né, e com o Júlio César. Fechou? Então, vamos para o Principado de Júlio César, logo após o primeiro triunvirato se acabar. Né, o Júlio César é instituído como príncipe, né, uma centralização de poderes na mão de Júlio César. E aí, volto a repetir para vocês têm que compreender que o império, ou a forma de organização do império, começa a se desenhar já aqui no final da República. Júlio César, então, vai ter o título, vai receber uma série de títulos. Esses títulos que Júlio César tem é para que ele possa concentrar poderes nas suas mãos, a forma que ele tem de concentrar poderes nas suas mãos. Ele recebe o título de cônsul vitalício, o primeiro cônsul, ditador perpétuo, e príncipes, o primeiro cidadão. Tá? Júlio César, então, sendo um representante dos plebeus, vai levar o descontentamento dos patrícios. Né? Então, assim como Mário foi destituído do poder por causa dos patrícios que não gostavam da sua aproximação com os pobres, os plebeus, a mesma coisa vai se dar com o seu sobrinho Júlio César. O Júlio César, então, é articulado um assassinato do Júlio César pelo Senado. O Senado vai articular o assassinato do Júlio César, convocando seu filho adotivo, o Brutus. Né? O Brutus tinha acesso a todos os aposentos do pai, né? E aí, então, através do Brutus, eles conseguiram assassinar o Júlio César. Inclusive, tem uma passagem, né? A historiografia não confirma isso, mas que ao matar o pai, né, o Júlio César teria olhado para o Brutus, seu filho adotivo, e teria dito para o filho: até tu, Brutus, né? Tipo, até tu quer me ver pelas costas, até tu quer tá fazendo um complô para me matar. Né? E aí ele é assassinado e se desfaz do triunvirato. Aí nós vamos ver agora a formação do segundo triunvirato. Nós temos então, né, Marco Antônio,
um general que era amigo de Júlio César, e como ele era amigo de Júlio César, ele vai ser herdeiro dessa retórica, desse discurso protetor dos plebeus. Perfeito? Junto com Marco Antônio, né, que é o cara que se apaixonou pela Cleópatra, né, inclusive, antes do Marco Antônio, quem casou com a Cleópatra foi o Júlio César, tem um filho com a Cleópatra. Depois que o Júlio César morre, quem casa com a Cleópatra é o Marco Antônio. Né? Então eles têm uma sociedade aí. O Otávio é sobrinho do Júlio César. Só que ele é um representante dos patrícios. Aí tu olha para mim e diz, Rafa, mas por que eu não estou entendendo isso? Se o Otávio é o sobrinho, por que ele não ficou com a retórica de protetor dos plebeus? Né? Por que ficou a critério do Marco Antônio? Porque o Otávio, quando entrou na vida militar e política, ele não tinha muita intenção, ele não tinha muitos anseios, ele não tinha muitos objetivos. Né? Ele é um cara que estava mais tranquilão. Aí os patrícios olharam para o Otávio e disseram, Otávio, nós vamos te apoiar. Porque como tu é um cara sem muita pretensão, né, sem muito objetivo, tu não vai ser um perigo para o Senado. Então os senadores patrícios acabam apoiando o Otávio, né, devido à sua falta de pretensões, e ele acaba crescendo. E esses dois generais, o Marco Antônio e o Otávio, eles precisam de dinheiro. É quando eles convidam um banqueiro para fazer parte do triunvirato, não um general, um banqueiro, o Lépido. Né? O Lépido já vinha financiando o exército romano contra as revoltas regionais. E agora ele vai fazer parte, né, do primeiro triunvirato. Em 33 a.C., Lépido é afastado por Otávio. Não foi muito difícil afastar o Lépido, afinal de contas ele não tinha um exército, ele não tinha uma tropa, né? Então esse afastamento não foi muito difícil. E aí começa uma disputa militar entre Marco Antônio, o amigo do Júlio César, com o sobrinho do Júlio César, o Otávio Augusto, né? Augusto só depois lá no Império. O Marco Antônio e o Otávio. Bom, o que acontece é o seguinte, o Otávio estava mais em Roma. O Marco Antônio estava mais no Egito, porque ele tinha lá a parceria com a Cleópatra, e ele inclusive tinha a intenção de unir as forças romanas com as forças romanas dele com as forças do exército egípcio, né? E aí o Otávio vai dar uma de malandrão, ele vai fazer uma espécie de uma fake news. Ele vai começar a largar informação na sociedade romana, dizendo, olha lá, o Marco Antônio está mais interessado no Egito do que em Roma. Ele quer levar a capital lá para o Egito. Né? Ele está mais interessado na Cleópatra do que nas questões romanas. Né? Teve até uma questão aí em torno do aquele documento, quando a pessoa morre, deixa, como é o nome daquele documento? Me fugiu a memória agora aqui. Aquele documento que vai selar a herança, né? Esse documento aí do Júlio César, basicamente ele vai dizer, eu sou casado com a Cleópatra, né? O filho da Cleópatra é filho do Júlio César. Então o filho da Cleópatra, minha atual esposa, é o herdeiro da retórica do Júlio César. Né? Então ele vai usar inclusive isso, né? Esse documento da herança do Júlio César para dizer que o Marco Antônio estava mal intencionado com os romanos. E isso vai fazer com que parte da sociedade e do exército romano fiquem ao lado de Otávio, né, contra Marco Antônio. Aí Otávio ganha força, né, vai conseguir derrotar o Marco Antônio e o Otávio, então, se torna o primeiro imperador do Império Romano em 27 a.C., tá? Antes de se tornar o primeiro imperador, né, no período de principado de Otávio, ou seja, de comando inicial do Otávio, que vai de 31 a 27 a.C., centralização dos poderes, como foi no primeiro triunvirato, né? E os títulos obtidos: príncipe senatus, o primeiro senador, tribuno da plebe, ou seja, até a chefia da instituição dos plebeus ele vai comandar, sumo pontífice. Aqui nós temos, então, uma espécie de cesaropapismo. Né? O que é o cesaropapismo? É a união de poder religioso de Papa com o poder político de César. Tá? Então, aquilo que os romanos e os gregos já estavam fazendo muito bem, que era dividir política de religião, né? Abandonar a lógica teocêntrica, né? ou melhor, teocrática, eles voltam a fazer aqui. Esses chefes políticos, para poder ter a máxima concentração de poderes nas suas mãos, eles vão, inclusive, unificar o poder religioso com o poder político.
Lembrando vocês que o poder religioso sempre funciona como um legitimador do poder político, né? Ele torna o poder político legítimo, né? Porque quando o poder vem de Deus, ele é um poder inquestionável, perfeito? Imperator, ou chefe supremo do exército, e Augustus, que aqui nós temos mais um critério, junto com o sumo pontífice, nós temos outro critério, né? Dessa coisa assim da aproximação de uma estrutura mais teocrática, né? Que seria então Augustus, o título de Deus vivo, né? O divino. Então o imperador Otávio, ele era tipo uma espécie de um enviado divino na Terra, né? Um representante de Deus na Terra. Isso para mim é muito importante. E em 27 a.C. ele é coroado